Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o 29º domingo do tempo comum, desejando que você realmente tenha um dia cheio de paz, um dia cheio da misericórdia de Deus, um dia cheio de oportunidades para encontrar-se com o Senhor. Que realmente seja vivido como dia do Senhor, dia de alegria, dia de festa. Para iniciar esse momento de fé, onde queremos ouvir a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo a oração ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Ele que é Senhor, Ele que dá a vida, Ele que é Deus com o Pai e o Filho, e não cessa de desejar a todo momento nos guiar, nos fortalecer, nos iluminar e nos salvar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 29º domingo do tempo comum, dia 18 de outubro, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho do dia de hoje está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. Ouçamos então com bastante piedade, com bastante atenção, essa palavra que é a palavra de Deus, que vem hoje nos alimentar, nos fortalecer, nos guiar na caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha?
Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, Jesus é surpreendido, de algum modo, por uma armadilha armada pelos fariseus. Eles querem pegá-lo de qualquer maneira e condená-lo. Tentaram tantas vezes a partir de argumentos religiosos e agora começam a usar de artifícios políticos para pegá-lo num erro e vê-lo punido. Tentam pegá-lo pela questão dos impostos, porque sabem que se Jesus se manifestar absolutamente contra o pagamento de impostos, Roma não vai aceitar. O Império Romano não vai ficar contente e vai arrumar uma forma de eliminá-lo para que suas ideias não frutifiquem entre o povo. Por isso, a armadilha é essa. Devemos ou não pagar os impostos? Se Jesus diz simplesmente: sim, nós devemos pagar, sem fazer nenhum questionamento, o povo em geral vai se revoltar, porque Roma é um império estrangeiro que impõe a exploração ao povo. E se Jesus se coloca do lado dos impostos, é como se ele se apresentasse como inimigo do povo. Mas se Jesus diz simplesmente: não pague os impostos, o povo vai ficar contente. Mas o império opressor, o império estrangeiro, vai querer puni-lo por colocar o seu pensamento, esse tipo de pensamento revolucionário, diante do povo. Então Jesus está diante de um dilema criado por aqueles chefes do povo que querem pegá-lo nessa armadilha. Em primeiro lugar, irmãos, é importante nós sabermos que a cobrança dos impostos no tempo de Jesus não é do mesmo jeito da cobrança de impostos do nosso tempo. No nosso tempo, os impostos que nós pagamos, pelo menos em teoria, é para que possam retornar a nós em forma de benefícios, na saúde, na educação. É verdade, nós sabemos que muito disso é desviado para outros fins, até mesmo para o enriquecimento ilícito dos governantes, e não vem em benefício do povo. Mas teoricamente é para isso que servem os impostos. No tempo de Jesus, o imposto recolhido por Roma não era para retornar em benefício do povo. Era o preço que o povo pagava para ser livre. Era o preço que o povo pagava para poder professar a sua religião, por exemplo. Para que o povo tivesse um mínimo de liberdade, Roma cobrava taxas. Veja que diferença. Pagar pela liberdade
É esse o sentido dos impostos no tempo de Jesus. Por isso a revolta tão grande do povo também com os publicanos, com os cobradores de impostos que faziam o trabalho do governo. Quando Jesus responde aos fariseus, àqueles chefes do povo, Jesus, na verdade, está dando um ensinamento também religioso. Ele diz: cadê a moeda? Com que moeda vocês pagam o imposto? E mostram para ele uma moeda com a inscrição e a imagem de Tibério César, o imperador da época. Tibério César era aquele que se designava o Pontifex Maximus. Ele tinha a pretensão de sentir-se aquela ponte que liga o céu à terra, se podemos dizer assim, que tem uma ligação direta com os deuses. E ele mesmo se entendia uma divindade. Por isso o seu rosto e a sua inscrição. Quando alguém usa aquela moeda, de algum modo está dizendo: eu sou submisso ao imperador. Quando alguém usa a moeda com a inscrição do imperador e a sua imagem, que era a moeda que circulava ali em Israel, é o mesmo que dizer: sou escravo do imperador. Tenho a minha liberdade à medida que ele me permite. Ele é o dono de tudo. É ele quem manda. Jesus, na verdade, não proíbe simplesmente de pagar o imposto, mas Jesus se nega a submeter-se à pretensão do imperador de ser uma divindade. Jesus não se submete a essa pretensão. Por isso ele diz: a imagem que está aí é de César? A inscrição é dele? Então deem a moeda para ele. Não pertence a nós. Mas a Deus, deem o que é dele. A liberdade, a terra, a vida, isso pertence a Deus, não pertence ao imperador. Nós somos livres não porque o imperador nos permite ser livres, mas porque Deus nos deu a liberdade. É isso que Jesus está dizendo. Nossa liberdade não é submetida a um império estrangeiro, mas nossa liberdade é a dignidade com a qual nós fomos criados. Isso Jesus quer ensinar aos seus contemporâneos. O valor da liberdade e o dom da liberdade que vem de Deus. Então Jesus não é que impediu de pagar o imposto. Ele deu uma resposta clara. Ao imperador damos o que é dele. Devolvemos o que é dele, porque não nos interessa. Então que dê a moeda a ele. Mas não esqueçam, a liberdade que nós temos, nós não devemos a ele, ao imperador. Devemos a Deus. É ele quem nos faz livres. É ele quem nos governa com a sua providência. É a ele que devemos adorar e prestar cultos, não ao imperador. Para nós hoje também essa palavra é atual, irmãos. A Deus nós temos que dar o que é de Deus. A vida que nós temos, os dons que nós possuímos, tudo é de Deus. Cada vez que nos conformamos mais à vontade de Deus e não à vontade desse mundo, estamos dando a Deus o que é de Deus. Cada vez que nós procuramos ser mais sintonizados com o Evangelho, com a palavra de Deus,
estamos dando a Deus o que é de Deus. Cada vez que nós rejeitamos as situações, coisas, pessoas, ideologias desse mundo que querem nos escravizar, nos enganar, nos seduzir, e nós dizemos não, estamos dando a Deus o que é de Deus. Que Jesus nos ajude cada dia a termos o coração sempre mais aberto para dar a Deus o que é dele. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me